Deus possa abençoar você poderosamente. Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Eu gostaria de iniciar esta palavra com uma breve oração. Gostaria que vocês me acompanhassem. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos porque a tua graça tem sido superabundante em nossas vidas. O teu amor, a tua misericórdia, ó Deus querido, e a salvação que o teu Filho amado Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, tem sido, Pai Celeste, a nossa esperança, a nossa herança e a nossa certeza a cada dia. Abençoa-nos com tua palavra, encha-nos com tua graça e dá-nos ainda mais convicção daquilo que tu tens preparado para nós e condições de honrar com esta aliança que tu tens feito conosco. Pai, nós oramos a ti e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu também gostaria de fazer uma pergunta antes de nós entrarmos na palavra propriamente dito. A pergunta é a seguinte: quantos aqui creem que Jesus Cristo é o nosso Salvador? Por favor, levante sua mão. Quantos verdadeiramente creem que só em Cristo há salvação? Quantos verdadeiramente esperam em Cristo a confirmação dessa salvação que já nos é dada nos dias de hoje? Amém? Mas por que essa pergunta, Diácono Renato? Domingo pela manhã normalmente é um culto família, né? Um culto de cristãos. Então, naturalmente, todos creem nisso, todos professam isso, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Mas já vocês vão entender o porquê dessa pergunta. Eu intitulei esta palavra, deixa eu me achar aqui. As folhas estão querendo colar e me pegar uma pecinha. Comprometimento para com a salvação. Nós estamos no ano do comprometimento. E se vocês tiverem uma oportunidade, dê uma paradinha, dê uma lida naquele quadro ali atrás e veja quantos são os pontos no qual nós precisamos ter comprometimento com Deus, com a sua vontade, com a sua palavra. Tem vários pontos ali que vai direcionar a sua vida, mas hoje, pela manhã, eu gostaria de falar sobre o comprometimento para com a salvação. E esse tema, salvação, para mim é um tema muito, muito importante. É um dos temas que eu mais gosto de falar e é um dos temas que eu mais preciso ouvir. Porque é um tema que é redundante em nossa vida até que Cristo venha. Porque é um tema que é redundante em nossas vidas até que a confirmação da salvação, até que o momento em que Cristo levar a sua igreja, a sua noiva para junto de si, ele precisa ser pregado, ele precisa ser ensinado, ele precisa ser propagado. E talvez alguns estejam pensando, mas a salvação já não é garantida por Cristo Jesus? Mas já não é direito nosso? Já não é herança nossa? Mas há que se ter um comprometimento para com a salvação. Amém? Comprometimento. O que é comprometimento? Ação de arcar com um compromisso feito a alguém, se utilizando de regras propostas, a fim de se alcançar a exatidão do ato ou ação. Ação de arcar com um compromisso feito a alguém, se utilizando de regras propostas. Então, há regras propostas a ser utilizadas para que esse comprometimento, para que você, arcando com esse comprometimento, você faça a sua parte. Você chegue à exatidão do ato, ou seja, você alcance o propósito daquele ato, daquele compromisso. E salvação? Nós poderíamos usar várias definições, mas a mais completa para mim, para nós cristãos, é essa. É a ação de Cristo em favor de toda a humanidade, para nos libertar do poder do pecado e de suas consequências. Então, comprometimento para a salvação. Cristo já conquistou, Cristo já nos resgatou do poder da morte e do pecado, mas há que se ter um comprometimento. Atos 4:12 diz assim: e não há salvação a nenhum outro, porque abaixo do céu
não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. João 3,17 diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a salvação já é garantida, amém? A salvação está em nossas mãos, amém? Mas há que se ter um comprometimento com a salvação, para com a salvação. Em que sentido, diácono Renato? Como? Leamos em 2 Pedro 1, 3 a 11. 2 Pedro, capítulo 1, 3 a 11. Diz assim: o tema em cima, na versão ao meio da revista atualizada, diz assim: a prática progressiva das graças cristãs e os seus resultados. A partir do 3 diz assim: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão prestes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu coloquei um subtítulo nessa palavra que diz assim: o caminho da salvação. A salvação já é garantida. Não há mais preocupação com essa questão. A salvação já é nossa, a salvação já é sua. Mas há um caminho a ser percorrido. E é nesse ponto em que é nosso comprometimento tem que ser firme para com Deus, tem que ser firme para com sua palavra, tem que ser firme para com suas promessas. Eu gostaria de fazer uma analogia sobre esse caminho, algo que eu escrevi de próprio punho, para a gente compreender um pouco mais sobre isso. Eu escrevi assim: o caminho da salvação pode ser comparado a uma trilha que se deve percorrer para se chegar a um paraíso de águas cristalinas. E para chegar lá, basta ouvir atentamente as explicações do guia, a ponto de no caminho, apesar de não ver, de não estar com o seu guia ao seu lado, de não vê-lo, não vê o guia, você ouve quase que audivelmente tudo o que ele lhe dissera. E dessa forma, passo a passo, confiantemente você avança em direção ao paraíso, à salvação. Imagine você chegando a uma cidade, a passeio, né, e aí te falam de uma cachoeira em local lindo, local distante. Quem gosta muito de cachoeira como eu prefiro cachoeira do que praia, mas nós moramos mais perto de praia, então, né, é o que nos resta. Então você chega nessa cidade e alguém te diz: tem uma cachoeira muito linda em tal lugar assim. Se
Se você for lá, você não vai se arrepender. Não existe lugar mais lindo, mais refrescante do que aqui nesse estado. Mas para você chegar bem lá, você precisa pegar informação com guia tal. Porque ele não vai poder ir contigo, porque ele é muito requisitado. Ele precisa acompanhar muitas outras pessoas pelo caminho. Ele precisa direcionar muitas outras pessoas pelo caminho. Mas se você ouvir atentamente a explicação que ele te disser, você vai chegar lá no paraíso. Você vai chegar naquela cachoeira. E você vai se refrescar numa água tão cristalina que você nunca vira outrora em sua vida. Aí você vai de encontro a este guia que lhe foi recomendado, muito bem recomendado, e ele começa a te passar o passo a passo. Olha, você vai por aqui, você faz isso, e além de te passar o passo a passo, ele te dá um mapinha para você seguir aquele mapinha. E ele fala, se você fizer tudo o que eu te disse e seguir esse mapa, não tem como você errar. Se outra pessoa no meio do caminho te disser, não, vamos por esse caminho que é mais rápido, não vá com ele, porque o caminho que eu te disse é o melhor caminho, é o mais seguro, apesar de parecer muito mais difícil, apesar de parecer muito mais cansativo, muito mais íngreme, muito mais pedregoso, esse é o caminho que vai te levar com segurança a esse paraíso. Você vai ir e vai voltar seguramente. Mas imagine que esse guia, ao mesmo tempo, fala contigo, ele fala com uma dezena de pessoas. Ele fala, olha, ouçam o que eu estou te falando. Mas entre aqueles, sempre tem aquele conversador que, ao invés de prestar atenção no guia, está conversando com um amigo, com um colega, está dando ouvido a outra historinha. O que vai acontecer? Todos vão pelo caminho. Chegando em algum momento, se alguém chegar para aquele que não der ouvido ao guia e falar, não, vamos por aqui, é mais rápido. Está vendo aquele espaço ali? É mais tranquilo. Aqui é muito cansativo, aqui é muito alto. Naturalmente, por uma questão de confortabilidade, é isso que aquele que não der ouvido ao guia fará. E quando ele chegar no final daquele caminho que ele deu ouvido e foi, ele só vai encontrar um precipício. E no lucro, ele vai chegar no precipício e não vai cair. Vai voltar a tempo. Mas há precipícios que você não consegue perceber quando você vê, você já caiu. Aí eu te pergunto, igreja, como pode alguém caminhar por uma trilha desconhecida sem a presença física de um guia e chegar a salvo no seu destino? Como pode? Basta ter comprometimento com o guia. Basta estar atento ao que o guia fala. Basta acreditar que aquele guia, como te disseram, é alguém que está te dando uma informação crucial para a sua vida. E dessa forma você chegará ao paraíso. Amém? Até aqui eu me faço entender a respeito de comprometimento, a respeito de salvação. A palavra de Deus diz assim em Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ele. 14 diz, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Eu tenho certeza que, se não todos, a maioria daqui já entenderam que nada que é fácil tem valor. Se você conquistou a sua casa, se você conquistou a sua estabilidade, eu tenho certeza que você batalhou por isso. Você entende o quão importante é batalhar, é se esforçar para ter algo. Um bom casamento, ele subsiste, ele existe quando há esforço, quando há
condicionamento, intenção de se comprometer para com o seu cônjuge. Uma boa relação na igreja, uma boa relação em comunhão, necessita também dessa necessidade, dessa compreensão de comprometimento de um para com o outro. Amém? Então, o caminho apertado pode parecer o mais difícil. O caminho apertado pode ser o mais cansativo. O caminho apertado, muitas das vezes, parece nos empurrar a desistir. Mas, na verdade, é o caminho estreito, é a porta estreita, é que te leva para a vida eterna. Na verdade, são as dificuldades da vida que muitas das vezes te colocam num patamar de compreensão, de entendimento, de amadurecimento maior do que outrora. Então, todas as coisas que são difíceis para você, se você tem compromisso, se você está disposto a se comprometer com aquela situação, você será bem-sucedido. Mas você precisa ter esse comprometimento, essa intenção de se comprometer e tomar partido das regras propostas, como nós lemos aqui no início, para que o seu comprometimento seja eficaz dentro desse relacionamento. Para que o seu comprometimento seja eficaz dentro da salvação que lhe é proposta. E novamente eu afirmo, a salvação já é direito nosso. Novamente eu afirmo, a salvação é obra e graça do nosso Deus. Mas sem comprometimento, você põe em risco a sua salvação. Amém? O caminho da salvação. E aí, novamente, nós temos um subtítulo que diz assim, a trilha. Não foi isso tudo que eu botei? A trilha. O que é a trilha, senão uma vida que agrada a Deus? O que é a trilha, senão o caminho que você percorre em direção a Deus? O que é a trilha no casamento, senão os anos que se passam com o seu cônjuge, os anos que você vai vencendo as barreiras juntamente com ele? É o caminho. Agora, você pode caminhar junto com ele, com ela, ou você pode caminhar separado, e uma hora você vai perceber que ambos estão sós. Uma hora você vai perceber que nada do que vocês sonharam juntos, já que vocês caminharam separados, vocês conquistaram. Amém? E da mesma forma, a nossa vida espiritual, nós precisamos ter essa compreensão de que há uma trilha, há um caminho a ser seguido. E nesse caminho, há circunstâncias que podem nos fazer parar. E nesse caminho, há circunstâncias que podem nos fazer desviar do caminho, sair do caminho. E nesse caminho, há principados, e nesse caminho, há potestades, e nesse caminho, há até pessoas que nós pensamos que eram nossos amigos, nossos parentes, que nos empurram para sair do caminho. Amém? Vocês compreendem como é importante você entender que há uma trilha a ser seguida e não tem como você sair dela se você quer chegar a um determinado alvo? Não há outro caminho que te leva ao paraíso. Não há outro caminho que te leva à salvação. É o que a palavra de Deus diz, amém? Não há outra forma de vida que te leva a uma vida familiar sólida, bem-aventurada, senão o caminho do comprometimento. E juntamente com o comprometimento, aí eu sei que vocês entendem, quando a palavra comprometimento aqui foi colocada, a nossa mente ela abre um leque para várias coisas que nós precisamos fazer ou deixar de fazer para que nós sejamos comprometidos com cada uma das áreas de nossas vidas.
2 Pedro 1,3, eu vou ler primeiramente na versão A Mensagem. A Duda conseguiu colocar ali para mim no multimídia, porque a versão da mensagem ela é interessante, às vezes ela tem algumas colocações que me agradam, apesar de eu amar muito mais a versão Almeida. Eu sou da antiga e eu fui formado praticamente na Almeida, né? A revista atualizada. Então, eu amo a forma com que as palavras são colocadas na versão da Almeida, revista atualizada. Mas a mensagem diz assim, e é muito interessante como está escrito. Diz lá, versículo 3, tudo o que diz respeito a uma vida que agrada a Deus nos foi dado milagrosamente quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus. Quem nos chamou para Deus? Jesus Cristo, amém? E todas as coisas nos foi dada para uma vida que agrada a Deus. Por que uma vida que agrada a Deus? Porque sem fé, diz a palavra, primeiro, é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível entender que aquilo que Deus diz que você precisa ser é importante para a sua vida. E você acaba sendo qualquer outra coisa a não ser aquilo que Deus quer que você seja. Então, tudo que diz respeito a uma vida que agrada a Deus nos foi dado milagrosamente quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus. Regras propostas. Lembra quando eu li lá no início sobre definição? Sobre a definição de comprometimento? Que nós precisamos, uma das partes que nós precisamos nos utilizar de regras propostas para alcançarmos a exatidão daquilo que nós precisamos alcançar. Alcançarmos a salvação. Aí você novamente vai pensar, a salvação já é minha. Mas se eu não me utilizar das regras propostas pelo meu Deus, para tomar posse daquilo que já é meu, simplesmente, aquilo que já é meu, porque Jesus Cristo me deu, eu posso perder. Simplesmente, tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, que é direito meu, deixa de ser direito porque eu não estou tomando posse. A partir do momento que eu não me utilizo das regras propostas, a partir do momento em que eu não me utilizo da palavra de Deus, a partir do momento que eu não me utilizo da voz do Espírito Santo, falando ao meu coração, falando à minha mente, falando através do testemunho do seu irmão, do testemunho da sua irmã, falando através da comunhão da igreja, falando através desse púlpito. Então, a partir do momento que eu não me utilizo de nada disso, para a manutenção, essa é uma palavra que eu gosto muito de usar, a manutenção da minha salvação, eu ponho em risco a minha salvação, amém? Então, tome posse hoje e se utilize de tudo aquilo que Deus tem dado para você. Viver em novidade de vida, dia após dia. Interessante que esse é o ano do comprometimento, mas se você prestar bastante atenção, nós já devíamos estar comprometidos. Muito antes. Na verdade, desde quando conhecemos a Cristo e reconhecemos Ele como Salvador, e continuarmos comprometidos até que Ele volte. Amém? Então, o que eu li aqui em 1 Pedro 1,3 na versão A Mensagem, na versão Almeida, revista atualizada, diz assim: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E o 4 ainda diz mais: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Co-participantes da natureza divina. E qual é a natureza de Deus? Deus é santo. Então nós precisamos nos tornar co-participantes da santidade de Deus. E isso acontece quando nós nos utilizamos das regras propostas pelo próprio Deus.
Quando nós lemos a palavra de Deus e falamos, Senhor, o que isso quer dizer para mim? O que eu preciso mudar para me encaixar nesta palavra? Onde eu preciso melhorar para me encaixar a sua vontade e a sua palavra? Fazendo assim, você está se comprometendo cada vez mais com Deus, se comprometendo cada vez mais com Cristo Jesus, se comprometendo cada vez mais com o guia, o Espírito Santo, amém? E no final de tudo, se comprometendo com a salvação. Eu não estou dizendo que você está garantindo a sua salvação, porque ela já é garantida. Você está se comprometendo com aquilo que Deus te disse que é seu. É basicamente isso. Basicamente, você chegar aqui, Diácono Luiz Cláudio, esse microfone é seu, toma. Ele pegou. Se ele não fizer nada, se ele só ficar olhando, legal, é meu, valeu. É tomar posse, mas quando a gente fala em tomar posse, não é só vir pegar porque alguém deu, é acreditar que isso é seu, e ao acreditar, entender que você precisa agir segundo aquilo que Deus disse que você precisa fazer, para o que Ele te deu faça sentido, surta efeito na sua vida, amém? É assim que funciona no reino espiritual as coisas, as promessas de Deus. É tomar posse, mas não dizer assim, eu tomo posse. É uma palavra bonita, né? Mas é muito mais do que proferir. É agir como quem tomou posse realmente. É muito mais do que dizer, eu tomo posse. É fazer como o Caleb fazia. O Caleb fazia, olha, eu tinha 45, quando nós fomos guerrear. Hoje eu estou com 85, se não me falha a memória. O mesmo vigor de outrora eu tenho agora. Me dá a cidade que o Senhor me prometera, porque eu vou lá guerrear por ela. Ele não falou, me dá que eu vou lá sentar, não. Eu vou lá guerrear por ela, porque ele sabia que ainda precisava lutar para conquistar aquilo que já era dele, que tinha sido prometido a ele. Mas ele falou, me dá. E eu vou lá guerrear por aquilo. Então é guerrear dia após dia pela salvação que já é sua. Amém? Não é viver de qualquer maneira, não é achar que já está garantido, não é entrar no campo como quem já venceu. Porque quando nós fazemos isso, muitas das vezes nós somos surpreendidos. Já vencemos, a palavra diz isso. Mas se você entrar de salto alto, como os futeboleiros dizem, você pode tomar uma pernada do time. Por que eu falar isso? O Flamengo perdeu esse dia, né? Não sei se foi salto alto, mas sei que perdeu. Como eu não acompanho há muito tempo, cadê o tricolor? Não está aí não, né? Tem um tricolor que gosta muito quando o meu Flamengo perde, e eu gosto muito quando o tricolor dele perde. Mas nós temos uma amizade sadia nesse sentido, e é muito bom. Mas você precisa entender isso. Não entre na guerra sem entender que você precisa lutar. Não entre na guerra sem entender que você precisa ter compromisso com aquilo. Ainda que você não levante a espada, ainda que o Senhor fale, a guerra é minha, deixa que eu luto. Mas você tem que ter compromisso com isso. Senão, nem você luta e nem o Senhor pode lutar por você. Porque a única pessoa que pode parar o agir de Deus na sua vida é você mesmo. A única pessoa que pode parar o agir de Deus na minha vida sou eu mesmo. Quando eu não me comprometo com as verdades da palavra de Deus, quando eu não me comprometo com a vontade dele para a minha vida, ainda que ele fale, Renato, eu estou aqui, vem. Renato, eu te levo à frente. Eu faço e aconteça na sua vida. Ele está falando comigo, mas se eu não me comprometer, não tem como ele agir. Amém? Então, comprometimento com a salvação não é para garantir a salvação, porque ela já está garantida. Mas é para que isso faça efeito, sentido na sua vida. E quando Cristo vier, Ele diga a você, muito bem, meu filho,
Só o que você tinha que fazer é isso. Estar comprometido comigo. Mais nada. Agora venha para o gozo do teu Senhor. Amém? Então a trilha é a vida que agrada a Deus. Agora, se você estiver numa trilha e na vida que agrada a Deus, você desviar-se dela, você for para outro caminho, você der ouvido a outras vozes, você não ficar atento ao que o guia lhe falou, você vai perder, você vai cair. Amém? O guia, João 14, 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então o guia é fiel, o guia é justo, o guia só te ensinará o caminho de justiça, o caminho de verdade. Mas se você não estiver atento às palavras que ele lhe disser, quando você precisar que a voz dele faça sentido na sua mente, no seu coração, você ouvirá muitas outras vozes e não entenderá. Então ouça a voz do Espírito Santo, seja na igreja, seja em sua casa. E agora eu falo para quem está na live, eu normalmente esqueço de que há alguém lá do outro lado. Para mim é um pouco complicado, mas até você que está aí me assistindo pela live, ouça a voz do Espírito Santo. E ao ouvir a voz do Espírito Santo, assimile. Senhor, é isso mesmo? Eu sou uma pessoa... A minha cunhada Sandra esse dia me entregou na igreja, né? Falou que eu sou a pessoa que quando eu estou em frente à televisão é um problema. Se o mundo cair, é capaz do mundo acabar e eu estou lá em frente à televisão. Então, se eu for na sua casa fazer uma visita e você tiver a televisão ligada, já sabe. Desliga, senão a visita não vai acontecer. Eu tenho melhorado bastante, mas é uma verdade. O que isso quer dizer? Que se Solange falar assim, Renato, vai lá fora para me comprar isso. A televisão estiver ligada, eu vou trazer tudo menos do que ela pediu. Ou melhor, graças a Deus que o celular hoje me ajuda. Eu chego lá fora, Solange, o que é mesmo? O celular salva hoje em dia, mas outrora não tinha celular não. Então este é um exemplo de, às vezes, você entender o que é comprometimento. É estar atento o tempo todo à voz do Espírito Santo. Porque senão, quando você precisar se apossar da palavra de Deus para a sua vida, você não vai conseguir. Porque o Espírito Santo falou e você não atendeu. Você não ficou atento. Você não se comprometeu em ouvir e assimilar o que Ele tem para a sua vida. Amém? Então, ouça a voz do Espírito Santo, dia após dia na sua vida. E o que é o mapa? João 5,39 diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Palavras do próprio Jesus. E é verdade que essa palavra testifica de Jesus Cristo. E não somente de Jesus Cristo, mas testifica de todas as coisas, como eu bem disse no início, de todas as coisas que nós precisamos saber para ter uma vida que agrada a Deus. Porque a vida que agrada a Deus, essa viverá eternamente. Agora, a vida que não agrada a Deus, infelizmente, diz a palavra de Deus, essa morrerá eternamente, terá morte eterna. Vamos correr, que a hora sempre é contra nós, mas já estamos chegando no final. O comprometimento. Nós acabamos de ler 2 Pedro de 5 a 10, e eu quero rapidamente ler e colocar alguns pontos aqui. Diz assim: diligência. Diligência é zelo, cuidado e aplicação na realização de algo. No 3 diz assim, né? Visto como pelo seu divino poder, minto. No 3 não. Do 5 em diante. No 5 diz assim:
Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, reunindo todo o vosso zelo, reunindo todo o vosso cuidado e aplicação na realização da vontade de Deus. Então, reunindo toda a vossa diligência, zelo, cuidado, aplicação. Nós devemos nos aplicar a isso, ao ler a palavra de Deus, ao ouvir a palavra de Deus, nos aplicar em fazer isso bem feito. Ter o cuidado, ter o prazer de fazer isso bem feito. Interessante que um palestrante renomado, se eu vou achar aqui, eu cheguei a botar em algum lugar assim. Eugênio Mussac, o nome dele. Ele disse que o comprometimento é fruto de 5 fatores: admiração, respeito, confiança e paixão. Se você for entender bem, paixão nada mais é, para nós aqui principalmente, que amar a Deus. E aliás, são os dois mandamentos mais importantes para nós: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O amor é o vínculo, diz a palavra, é o vínculo da perfeição. Respeito, confiança, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você crê em Deus, se você crê em Cristo Jesus, e Ele diz que Ele conquistou para você o direito de uma vida eterna, e Ele diz que você agora é filho de Deus, é salvo pela graça de Cristo Jesus, isso tem que fazer sentido na sua vida. Mas esse mesmo Deus que diz que você é salvo pela graça de Cristo Jesus, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, Ele mesmo diz que você precisa perseverar. Ele diz que você precisa ser fiel até a morte. Então há coisas que nós precisamos fazer nesse relacionamento de comprometimento, porque Deus se comprometeu para conosco. Jesus Cristo se comprometeu para conosco. O Espírito Santo, dia após dia, se compromete para conosco. Então nós precisamos nos comprometer para com Ele. Então, por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, associai, somai, diz a definição, por junto, associai a vossa fé, põe junto a vossa fé, confiança. Somai a vossa fé, confiança. Então, a vossa fé, somai a vossa fé, que é a confiança absoluta, somai nela a virtude, que é a disponibilidade de fazer a coisa certa para cada fim. O que é virtude? A disponibilidade de fazer a coisa certa para cada fim. E qual é o fim? Por que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós? Porque Ele nos salvou. Qual é o fim da salvação? Não é a vida eterna? Não é estar com Ele eternamente? Mas para estar eternamente com Cristo, como nós devemos estar? De qualquer maneira? Como nós estaremos, melhor dizendo? Como nós viveremos com Deus eternamente? De qualquer maneira? Em pecado, em dissoluções, em bebedices, em desobediência? Não. Em santidade. Então, a virtude, nós precisamos associar a nossa fé à virtude, que é a disponibilidade de fazer a coisa certa para cada fim. Então, ao ouvir a voz do Espírito Santo, entenda que o que Ele pede a você, seja na palavra, seja no seu íntimo, é para o seu bem, é para uma vida eterna com Deus. Com a virtude, o conhecimento, diz a palavra, associai com a vossa fé, a virtude, com a virtude, o conhecimento. Então você precisa conhecer a Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa conhecer o que Deus quer na sua vida, para a sua vida e fazer através da sua vida. Com o conhecimento, o domínio próprio.
controlar a si mesmo. Uma das primeiras coisas que a gente percebe no início no livro de Gênesis é quando o próprio Deus fala a Caim: o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, domínio próprio. Interessante que a gente começa a perceber que essa palavra ela é muito clara quando se você parar para entender, é basicamente isso que Deus está dizendo. O problema não são os desejos, até porque você vive numa natureza pecadora. Nossa carne é fraca. O problema é você não conseguir dominar o teu desejo. Então domine o seu desejo e fala: Senhor, cada vez mais eu quero estar perto de Ti e longe daquilo que me afasta de Ti. E aí você, cada vez mais, vai perceber que a salvação está mais perto, mais perto, mais perto de você. Amém? Controle-se a si mesmo. Ao domínio próprio, perseverança. Perseverança, aquele que não desiste. A perseverança, piedade. O que é piedade? Devoção, amor a Deus, compaixão, pena dos males alheios. Então, juntamente com a perseverança, nós precisamos associar a piedade. E com a piedade, fraternidade. Amor entre os irmãos, comunhão. Quando nós estamos em comunhão, quando você se achega à igreja, por mais que aqui, às vezes, nós, em algum momento, um ou outro se estranha, porque somos indivíduos, mas aqui há lugar, aqui é o lugar em que na comunhão a graça de Deus superabunda. E o amor entre os irmãos traz graça, traz força. E o amor entre os irmãos fortalece a fé um do outro, e o amor entre os irmãos traz compaixão de uns para com os outros, porque na fraternidade, na comunhão, no amor entre os irmãos, Deus opera grandes maravilhas. Amém? E por fim, juntamente com a fraternidade, que basicamente seria o amor, mas muito mais que isso, agora é assim, a fraternidade, o amor. Coríntios 13, 4 e 7, nós sabemos o que fala sobre amor. Coríntios 13, 4 e 7. Acho que essa é a única que eu não te dei, né, Duda? Deixa eu ir lá rapidinho, só para nós. Enquanto eu termino aqui, já estou no final, os músicos podem vir se posicionando, por favor. 13, 4, 7 diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Então, que